Vamos lá. Deixa eu ver se agora vai. Eu desconectei e conectei de volta aqui. Agora foi. Deixa eu citar aqui. Tá. Estão conseguindo ver aí então, né? Pô, Pedro, eu sei que não é da aula, mas você tem alguma chave para estudo do Windows Server 2016? Do 2016, não, ainda. Esse daí ainda, a gente ainda tá preparando ainda. Entendi. É que eu consegui uma isso. Eu queria testar ele. Ah, sim. Não, é bom mesmo dar uma testada nele. Bem, coloquei aqui uma lupa aqui para poder ver melhor também. E vamos lá. A galera tá chegando. O que a gente vai fazer agora? A gente utilizou por interface gráfica a formatação e a utilização do nosso para ser utilizado o nosso disco, o disco secundário. Poderia ter sido um HD externo, poderia ter sido um HD interno mesmo, como a gente estava falando na outra aula. É recomendado até mesmo para o cliente, pode ser doméstico, pode ser corporativo, que ele tenha dois discos, beleza? Entenda bem, que ele tenha dois discos. Por quê? Porque dois discos, um para sistema e outro para dados. Hoje, como a gente está evoluindo bastante e os dados têm se tornado cada vez mais importantes na vida do cliente. Então, esses dados, por terem se tornado importantes, hoje fica bem mais seguro a gente estar dividindo isso do sistema com um outro com dados, para que o sistema hoje, se ele der algum problema, você vai conseguir formatar, você vai conseguir reinstalar os programas e tudo mais. E você não vai ter complicações com quando a gente for falar de backup. Então, a gente não vai ter nenhum tipo de complicação, porque ele está em outro disco. Quando você tem algum tipo de problema e todos os arquivos acabam ficando no mesmo disco, você te dá um trabalho maior, porque você acaba tendo que pegar esse disco, você acaba tendo que fazer um backup, acaba tendo que iniciá-lo de uma outra forma, dependendo da situação, até colocar em outra máquina para poder fazer o backup. Então, nada melhor do que você indicar ao cliente que ele tenha dois discos, de preferência, inclusive, um disco externo. Bem, então, nós utilizamos, a semana passada, como eu já disse, a interface gráfica, e agora vamos utilizar via linha de comando com uma função chamada diskpart. Bom dia aí, galera que está chegando. Bom dia aí, Rafael. Rafael já estava, né? Bom dia, Bruno, Tomás, André. Vamos lá. Diskpart. Gente, o Diskpart, ele nada mais é do que um ele nada mais é do que um aplicativo do próprio Windows, que é a interface gráfica que a gente utiliza, sendo que em linha de comando. Então, as funções que nós temos ali no gerenciamento de disco que nós utilizamos, nós temos aqui também, e algumas outras ferramentas. Bem, vamos lá. Eu vou é, eu vou mostrar para vocês como é que a gente entra. Foi foi por aqui por linha de comando mesmo. Você pode entrar pelo CMD, iniciar CMD, e entrar no prompt de comando e depois digitar diskpart, ou então
vocês podem digitar diretamente o DiskPart aqui. Beleza? Agora vamos lá. Eu preciso saber agora quais são os discos que eu vou ter para eu poder saber qual que eu posso preparar, utilizar e tudo mais. Então eu vou digitar aqui o list disk e ele vai mostrar para mim quais são os discos que eu tenho nessa máquina. No caso, o disco 0 e o disco 1. Se vocês forem ver aqui, os dois estão online, ou seja, estão funcionando, estão funcionais. O tamanho de um 500 e o outro tamanho 320. O de tamanho de 500, se vocês forem ver, livre, ele está 0. Por que ele está 0? Porque ele já foi formatado, ele está com o sistema e está sendo utilizado. O outro também, ele já foi formatado, já foi particionado e também está 0. Bom dia, Pedro. Pedro Henrique. Então, beleza. O primeiro disco, se a gente for identificar pelo tamanho, aqui o disco ele é o do sistema. A gente pode selecionar o disco para poder fazer alguma coisa. Mas já que ele está com o sistema, nós não vamos poder fazer muita coisa nele. Porque, inclusive, você não vai conseguir, por exemplo, formatar, criar partição nem nada nele, ele sendo utilizado. Mas o disco 1, sim, o disco 1 é um disco secundário que a gente pode dar uma mexida nele. Então, como é que eu faço para poder configurar? Select Disk, seleciono o disco 1. E aí, beleza, o disco 1 está selecionado. Agora o disco, ele já foi preparado, ele já está formatado, já foi particionado. E o que precisamos agora é reutilizá-lo, formatá-lo, preparar ele do zero de novo. Como é que a gente pode fazer isso? Por linha de comando, nós utilizamos o comando clean. Daí, se a gente for ver aqui, ele já nem consta mais aqui. Se a gente for ver em gerenciamento de disco, ó, gerenciamento de disco, exatamente, Lucas. Clean, ele limpa, mas ele limpa tudo, ele não só formata. Aqui, ó. Ele é localizado como espaço não alocado, novo. Tá zerado de novo. O verdadeiro formatação full. Isso. É a verdadeira formatação full. Na verdade, ele nem chega a ser uma formatação. É como se você na verdade, excluiu por completo a partição, ele está sem nada. Tá? Eu vou tirar da partição. Isso, foi eliminado tudo. Então, aqui a gente vai ter que criar a partição de novo. Aqui a gente vai ter que formatar, vai ter que atribuir uma letra. Vamos ter presença sim, Paulo. Só estou esperando o pessoal chegar. Então, esse disco agora ele está pronto para ser formatado, utilizado, tudo mais. Está pronto para a gente poder preparar. Beleza, gente? Alguma dúvida até aí? Nenhuma. Eu já estou utilizando um disco que estava dentro da máquina virtual. Isso mesmo, que foi o disco que a gente criou Foi o disco que a gente criou na quarta-feira. Bem, espera aí só um minuto. Ah,
Então vamos lá. Agora, para eu poder criar a partição, eu vou digitar create partition primary. Create a partition primary. O disco part criou a partição com isso. Beleza, agora eu já posso utilizar o disco, né? Né, gente? Sim ou não? Ainda não. Ainda não. Não, por quê? O que eu estou esquecendo aqui? Tem que formatar ele e ativar. Então vamos lá. Agora eu irei formatá-lo. Beleza. Agora eu irei formatá-lo. NT Format FS, sistema de arquivo. NTFS, que vai ser o nosso sistema. E não esqueçam do quit, que é rápido, porque senão ele vai fazer aquela formatação demorada. Ele leva quase o dia todo. Eu esqueci, fiquei o dia todo formatando o disco. Ô João, quando for 9h30 eu vou liberar aqui a lista de presença pro pessoal. Tô esperando o pessoal chegar. Tá, no Bernardo, quando for no final, a gente vai tirar. Guarda o pessoal as dúvidas aí, que no final a gente vai começar a tirar algumas dúvidas aí do pessoal que tentou fazer exercícios e tudo mais. Bem, vamos lá. Então, já formatei. Agora, pô, já formatei, né? Então, agora ele vai estar aqui. Ele não está aqui. Então, ou seja, não é tão simples assim, nobres gafanhotos. Agora eu preciso atribuir uma unidade de disco a ele. Então eu vou digitar async layer. Não, porque a gente já está fazendo, a gente está utilizando um disco todo. Ó, async layer igual a E, que é a unidade de E. Eu poderia atribuir F, G, a unidade de disco que eu quisesse. Daí, então, eu dou um OK. E ele já apareceu aqui para mim disponível. Mas Pedro, eu tenho 320 aqui de disco. Beleza. Já criei, já está formatado e tudo mais. Mas aí agora eu quero formatar ele, na verdade. Eu quero... Formatar não, eu quero dividir esse disco. E aí, como é que eu faço? Daí eu vou ter que limpá-lo novamente. Bem, ele já está selecionado, então tranquilo. Create partition primary size igual Ué, gente, travou aqui, peraí. Daí então, nós vamos supor, nós vamos dividir em dividir mesmo na metade metade. Ele vai dividir em megas. Então, eu tenho que colocar numa partição, eu tenho que colocar
160 mil, que vai ser a primeira parte, que vai ser a nossa partição agora criada, e depois a gente vai criar outra com 160 mil. Agora, beleza. O que eu vou fazer agora, já que eu vou ter duas partições, eu vou ter que dar um list partition. Bom, no list partition aqui, ele já está selecionado. Beleza? Como ele sobrou um espaço não alocado, um espaço que a gente não utilizou, nós vamos utilizar de novo o create partition primary size 160 mil. Não precisa colocar ele como secundário, beleza? Essas regras a gente já não precisa mais utilizar. Pode utilizar ele como primário também, nesse caso. E aí eu vou dar um list partition e olha só o que acontece. Agora eu tenho duas partições. Entendeu, galera? Sim, entendi. Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Vamos selecionar a primeira partição. Create partition 1. E vamos formatar conforme a gente aprendeu. Vou atribuir uma letra. Agora, beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu posso controlar com as setas para não precisar digitar de novo. Seta para baixo, para cima. Então eu vou selecionar agora o 2. Irei formatá-lo. Irei atribuir uma letra agora a F. Então, se eu for ver aqui, unidade E e unidade F. Os dois discos estão divididos. Galera, até aí tranquilo? Beleza? Sim, tranquilo. Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Tá ok. Então essa parte de gerenciamento de disco está ok, a gente já conseguiu entender como é que funciona. Tá. Vamos voltar ao estado original aqui. Estou formatando ele de novo. Vou criar a partição dele de novo, sem precisar dividir. Já criei a partição, vou formatar. E vou atribuir uma letra aqui. Então, no momento, eu vou sair do disk part e vou agora meu disco aqui e vou para a parte de backup. Painel de controle. Eu prefiro colocar na categoria grande para ter uma visão mais ampla aqui do nosso painel de controle. Backup e restauração. Essa ferramenta é uma própria ferramenta do Windows. Tá? É uma própria ferramenta do Windows 7 que ele permite você fazer backup utilizando um disco. Já vou explicar como é que funciona. Espera aí, Douglas Romão, professor, não consegui ouvir meu áudio. Problema, mas continua aqui. Não, tudo bem, Douglas. Deve ser.
Deve ser algum problema aí na hora de instalar o plugin. Mas... Ah, não, se ele não está ouvindo, né? Mas o áudio aqui tá normal, Pedro. Pode ser o fone Não, dele que tá com problema. a aula está sendo gravada, então tranquilo. Então, beleza, galera. Essa ferramenta de backup é uma ferramenta muito importante. Você precisa ter um outro disco conectado à máquina, beleza? E esse outro disco conectado à máquina, ele vai jogando todo o backup aí para esse outro disco externo ou interno. E não só o backup, ele não faz backup dos dados, como do sistema por completo mesmo. É como se ele estivesse copiando tudo para o outro disco, tá? Mas aí você me diz, Pedro, pô, beleza, tal. Existe alguma outra ferramenta que eu possa utilizar para poder fazer um backup? Não seria um espelhamento, o Pedro Henrique. Na verdade, o que ele faz é literalmente um backup. Seria um ponto de restauração melhorado, muito melhorado, porque ele, na verdade, se você der algum tipo de problema no próprio sistema que não está iniciando, você pode restaurar o backup anterior e ele vai restaurar com um sistema normalizado com todos os dados e tudo mais. Agora, nós vamos falar sobre, enquanto a gente não configura ele, só queria explicar ele para vocês, eu vou falar sobre uma outra ferramenta que é mais simples, caso vocês queiram fazer um backup aí do cliente, queiram querer de uma forma mais simplificada e de uma forma mais prática salvar todos os arquivos, documentos e tudo mais do cliente. Peraí. Então esse backup é full, inclui SO, seria isso? Exatamente isso, Thomas. Tá? Sendo que ele tem as suas particularidades também. Você não pode simplesmente pegar esse backup e restaurar em uma outra máquina com outro sistema totalmente diferente. Não, tem que ser na mesma máquina onde foi instalado, onde ele foi configurado. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Antes de eu pular para a próxima etapa? A gente já vai configurar esse daqui, tá? Oi, Lucas. Pode falar. Esse backup, eu posso criar um ponto de restauração nele e tendo já porque eu fiz isso com o técnico e ele criou um ponto de restauração na parte sem ser externa, né, normal do computador mesmo. Eu posso criar isso sem perder os meus arquivos, não vai ter problema nenhum. Não, olha só, ponto de restauração é ponto de restauração, tá? Ponto de restauração o que é? Você instalou um software, deu problema, você restaura e ele vai eliminar aquele software ali que foi aquele software que deu problema e tudo mais. Tá? Nesse caso aqui é diferente, estou te falando de backup. É como se você, por exemplo, pegasse, desse um Ctrl+C e Ctrl+V para um outro disco, e aí deu algum problema no disco original, você pegou esse disco de backup e deu um Ctrl+C do disco de backup para um Ctrl+V lá na máquina original. Entendeu? Então, pessoal? Estamos aqui, Pedro. Oi, então o ponto de restauração é uma coisa e o backup ele é outra, beleza? Vou aproveitar e já vou compartilhar aqui a lista de chamada, tá? Então vamos lá. A gente já vai configurar ele, mas antes nós vamos utilizar uma ferramenta de backup
que é uma ferramenta simples, porém muito prática para a gente poder trabalhar, chamada transferência fácil do Windows. Vamos lá. Essa é uma ferramenta também utilizada também no Windows 7, tá? No Windows 8.1 e no Windows 10, escutem bem, no Windows 8.1 e no Windows 10, você não tem essa ferramenta. Você só tem a ferramenta da transferência fácil para você receber os arquivos do Windows 7 para o Windows 8.1 ou do Windows 7 para o Windows 10. Se você quiser, por exemplo, fazer um backup utilizando transferência fácil do Windows 10 para o Windows 10, você não tem. Se você quiser um do 8.1 para o 8.1, você não tem. Do 8 ou do 8.1 para o Windows 7, menos. Do 10 para o Windows 7, menos. Não tem. Então é do Windows 7 para o Windows 7, do Windows 7 para o Windows 8, do Windows 7 para o Windows 10. Mas você tem, caso tenha aí vocês aí uma máquina com Windows XP, vocês podem baixar o transferência fácil do Windows XP e fazer um backup do Windows XP para o Windows 7, utilizando transferência fácil. Isso vocês podem, do Windows XP para o Windows 7. Beleza? Ah, sim, claro, do Windows Vista, é porque a gente quase nunca lembra do Windows Vista. Mas o Windows Vista também você pode do Windows Vista para o Windows 7. Ainda existe o Windows Vista, meu Deus. Bom, beleza. Aqui está dizendo aqui, ó, ele é possível transferir aqui contas de usuário, documentos, músicas, imagens, e-mail, favoritos, vídeos, tá? Só que um detalhe muito importante que eu quero que vocês entendam. Ele não transfere programas. Eu tenho o Office instalado. Pedro, ele vai fazer backup? Não. Ele vai fazer backup de documentos e de arquivos. Beleza? Documentos e arquivos. Ele não vai fazer backup de programas. Então não adianta você ir lá marcar. Se você for lá e marcar, como eu já vi gente fazendo, a pasta arquivos e programas, e depois quando você for restaurar na outra máquina, vai dar problema. Como dizem alguns, vai dar ruim. Então, não façam isso. Só marquem Windows Millennium. Então, não façam isso. A gente vai ver aqui qual é a melhor forma de fazer. Então, beleza. Aqui eu posso utilizar, gente, para poder transferir, e é muito bacana, tá? Um cabo de transferência fácil. Isso era muito utilizado antigamente para você transferir de um notebook para um desktop. Fazia uma espécie de sincronização. Você pode fazer um pela rede. E detalhe, esse que eu estou dizendo que é pela rede, tá? Ele tem que estar na mesma rede que você. Então, vamos supor, você está ali com o seu modem ali, com o seu roteador em casa, você conecta ele no cabo na Wi-Fi, junto com o seu computador, e você pode fazer. É bem simples também. Isso, uma rede local. Você não precisa ter altos conhecimentos, você não precisa ter conhecimento de rede, entendeu? É numa rede, isso, numa rede privada mesmo, na rede ali. Eu não posso, por exemplo, fazer essa transferência fácil da minha casa até a casa do Lucas, por exemplo. Eu não vou conseguir fazer isso utilizando esse recurso de rede. Eu vou conseguir fazer da minha casa, de um computador que eu tenho aqui, para um outro computador. Beleza? E eu posso utilizar um disco externo ou uma unidade flash, que no caso é um pendrive. Então, no nosso caso, nós vamos utilizar um disco externo. E para que vocês vejam como é que ele é simples, ele é bem prático mesmo. Este é o meu computador antigo. Eu vou clicar aqui, este é o meu computador antigo. E, gente, olha só que interessante. Vamos supor que vocês têm um cliente que ele tenha 2, 3, 4 usuários. E ele já faz backup de
todos os usuários aqui, se você quiser. Ou então o cliente fala, ah não, os outros 3 usuários eu não quero, não precisa fazer backup. Você pode desmarcar os outros usuários. Beleza? Daí, aí Pedro, aqui eu tô vendo aqui que tem, aqui ele tá me dando aqui o tamanho aqui aproximado, que é isso de backup. Será que ele está fazendo backup de tudo? Então eu vou vir aqui em personalizar, avançado, e aí ó, tá selecionado a área de trabalho, tá selecionado documentos, favoritos, links, vídeos, pesquisas, beleza. Daí será que tem alguma pasta aqui em C? Eu até para a gente poder facilitar aqui, eu vou criar aqui uma pasta. Ó, deixa eu selecionar aqui. Ó, eu vou aqui em C. Ó, a pasta que eu criei está aqui. Vocês podem selecionar caso tenha uma pasta aqui. Mas como eu disse, não selecionem arquivos e programas. Beleza? Se tiver algum documento também, ele salva. Se você tiver algum documento em outro disco também, tá? Mas a princípio ele vai focar nos usuários aqui, em todos os documentos aqui, se vocês verem do usuário. E aí, beleza. Salvei. Já estou pronto para poder fazer o backup. Agora eu vou vir aqui em avançar. Óbvio, ele coloca uma senha. Não existe critério da senha. Vou botar 1, 2, 3, 4. E aí eu salvo. E ele vai pedir para eu salvar em um disco externo. Eu não vou salvar ele no meu próprio disco, óbvio. Então eu salvo aqui. E ele já começa a fazer o backup. Aí isso você faz seu disco externo e tudo mais. Então você não precisa mais ficar naquele copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar. Você já pega essa ferramenta, ou então, por exemplo, o cliente agora, tem muita gente que está pedindo agora de instalar do Windows 7 para o Windows 8 ou para o Windows 10. É só você fazer isso, concluiu, clique em avançar. Ó, ele já disse aqui que ele já conseguiu. E aí, beleza. E eu fecho. Se eu for dar uma olhada aqui, tá aqui o meu arquivo. Nesse caso aqui do transferência fácil, não, porque o transferência fácil só copia arquivos e documentos. Tá? E aí depois, gente, como é que eu faço para restaurar? Vou lá na minha outra máquina, dou um duplo clique nele, no arquivo, e aí ele vai pedir a senha. E ó, e aí eu posso chegar aqui e personalizar o que eu quero que configure. Beleza? Eu posso chegar aqui, eu quero que copie em tudo menos na pasta documentos, porque não quero. E aí clico em transferir. Quando eu clicar em transferir, ele vai pegar inclusive o nome dos usuários, vai pegar a máquina nova, ela está sem usuário nenhum. Ele vai criar os usuários, tá? Não precisa criar os usuários, já vai criar para vocês os usuários e vai colocar os documentos todos organizados em todas as partes do jeito que estava. Só clicar em transferir e pronto. Gente, alguma dúvida até aí? Nenhuma dúvida. Sem dúvida. Pedro, me ouviu? Oi, tô te ouvindo. Tá. Então, perfeito. Galera, o pessoal pode ir não só pelo chat, pode falar pelo microfone também, fica à vontade, tá? Então, beleza. Agora vamos partir aqui para o backup. Vamos configurar aqui o backup.
Esse daqui é o nosso disco. É o disco original que nós vamos... Não, desculpa. Esse aqui é o disco que nós vamos utilizar para backup. E aqui nós temos a opção de salvar pela rede, mas a gente não vai ver nada sobre rede. Beleza? Se você conectou outro disco aqui, ele atualiza e ele diz qual é o melhor disco recomendado. Daí você pode escolher o que você vai fazer de backup, tá? Mas a melhor opção, inclusive porque ele vai incluir também o sistema, é você deixar o Windows escolher, que aí ele vai selecionar tudo, todos os padrões, todos os usuários e uma imagem do sistema. Beleza? E aí você especifica aqui a cada quando que ele quer que ele seja feito backup, se é diário, mensal. E aí tranquilo. Depois que você fizer isso, salvar as configurações. Daí ele vai começar, essa é a tela, vai começar a fazer o backup e ele vai te dizer aqui o espaço e tudo mais. E é claro, quando for domingo às 7 da noite, ele vai começar o backup, mas não vai aparecer nada aqui na sua máquina. Só dependendo que se a máquina do cliente não tiver uma configuração legal, a máquina ela fica um pouco lenta, mas ela vai aparecer aqui. Ela não vai aparecer aqui dizendo que vai abrir essa tela dizendo que está fazendo o backup. É um backup silencioso. Aí beleza. E aí Pedro, como é que eu faço para restaurar o backup? Vocês vão fazer o seguinte. Tá vendo esse criar um disco de recuperação? O único problema do Windows 7 é que você não vai conseguir criar esse disco de recuperação utilizando um pendrive. Ele vai pedir sempre para você copiar um CD e um DVD. Então você vai ter que inserir um CD e um DVD branco. Então, Roberto, a diferença aqui é só com relação ao sistema, operacional mesmo, que ele é voltado para a máquina do Windows 7, no caso, né, voltado para o sistema cliente, e também o do server, ele vai fazer backup do servidor e ele é um pouco mais robusto também. Inclusive ele tem alguma coisa, ele tem alguns recursos a mais, né? Assim, não muito diferente, porque por exemplo, você do server, no servidor você não cria um disco de reparação, no caso. Esse daqui ele já cria um ponto de um disco mesmo de reparação. Porém, você pode utilizar também um CD de instalação do Windows 7, desde que ele seja da mesma versão que você instalou. Ou seja, se ele for o disco do Windows 7 Ultimate, você vai utilizar o Windows 7 Ultimate. Se for do Windows 7 Pro, você vai utilizar do Windows 7 Pro. Daí tem aquela opção de reparar, que vai ficar no canto, e vai te dar a opção de você poder restaurar o backup. No caso aqui do nosso Windows cliente. Bom, vamos lá. Ele consegue restaurar tudo caso tenha um ataque de ransomware? Exatamente, Roberto. Ele consegue fazer isso sim. Transferência fácil é possível fazer de Windows. Na verdade, Bernardo, ele é recomendado você fazer de Windows 7 para o Windows 7. Vamos lá, pessoal. Perguntem aí. Eu transfiro o backup de restauração do Windows 8 para o Windows durante a instalação?
Você quer saber, ô Lucas, se eu consigo transferir todo o backup do Windows 8 ou do Windows 10 durante a instalação? Não, não, durante a instalação não, só depois de instalado. Então, voltando ao que o Roberto estava perguntando, Roberto, essa é a melhor opção com relação ao ataque a antivírus, sim. Você coloca um disco nas máquinas clientes, geralmente coloca até um disco interno, mas se quiser colocar externo, um disco secundário com o mesmo tamanho, de preferência, e aí deixa fazendo um backup diário. Se acontecer algum ataque de ransomware, como você está dizendo, é só restaurar, assim como o backup do server. Inclusive, gente, tem o exercício lá no portal lá de vocês para vocês poderem estar fazendo isso daí também, tá? Gente, tranquilo até aí? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tá. Tá, o backup. Tá, o backup. O backup interfere no sistema restore. Não consegui entender o. Eu acho que entendi, Pedro. Eu acho que ele tá confundindo, ele tá pensando não, que o olha só, restauração do sistema, restore. restauração do sistema. Backup é backup. Tá? Só que é o seguinte, se você fizer uma restauração do sistema, foi boa a sua pergunta, tá? Eu vou fazer uma restauração do sistema de 7 dias atrás. E aí, beleza. Ele quando for fazer o backup de novo, ele vai fazer o backup do estado original da máquina. Então, se a máquina, ela devido à restauração do sistema, perdeu um certo programa, e aí depois que ele fizer backup já era. Agora, Roberto, o do Windows consigo programar um backup interno? Não, Roberto, você só consegue programar para um disco só. Tá? É porque o backup do Windows ele é feito tanto na máquina cliente como para a máquina servidor, né? Ele é feito para ser feito, ele é feito ali uma coisa bem simples mesmo, uma coisa bem prática. Assim, tipo, eu vou fazer backup de um disco pro outro, pronto. Aí você já teria que utilizar outros softwares também, tá? Mas você pode fazer um macete também, né? Prestem bem atenção, você pode fazer um backup daqui, como ele está aqui, ó. Tá fazendo um backup para cá, certo? O pessoal tá prestando atenção? Tá fazendo um backup daqui. Daí você pode instalar, por exemplo, um Cobian Backup e você programar o Cobian Backup para fazer, por exemplo, do disco D, tudo que estiver copiando do disco D para o disco F, por exemplo. Do disco F para o disco G, por exemplo, um outro disco. Então, preste bem atenção. O Windows está fazendo o backup para o disco F e o Cobian está fazendo o backup do disco F para o disco G. E aí o G pode ser um HD externo e o F ser um HD interno. Bom, vamos lá. Indica um bom software de backup para Linux. Cara, o que eu utilizo, o que eu conheço, o que o pessoal fala muito bem é do Bacula. Pedro? Oi. Opa. Uma dúvida. Hoje em dia, a gente tem a facilidade do OneDrive. Sim. Principalmente quem compra aquele pacote 3 metros.
5, Home, que dá para instalar em até 5 máquinas, etc. e tal, e você ganha 1 tera de espaço na nuvem. Já existe alguma solução que eu conseguisse configurar um backup para jogar nesse drive? Não, é porque, Seria uma olha forma, só. entre aspas, de eu jogar em nuvem, né? Proteger meu Sim, sim, backup em sim, nuvem. sim. Na verdade, a gente confunde. Então, na verdade, a gente confunde o OneDrive, Google Drive, Dropbox. A gente confunde ele como se fosse backup. Na verdade, eles não são ferramentas de backup. Eles são armazenamentos na nuvem. E vamos se dizer que ele é como se fosse um pendrive seu na nuvem. Então, assim, ele não é feito para backup, mas você pode utilizar ele como uma ferramenta de backup, mas ele não tem todas as funções e tudo mais que um programa de backup tem. Aí existe backup, programas, soluções de backup na nuvem. Que aí é praticamente a mesma coisa, vamos supor, que o Cobian ou que o Windows Server, ou que o backup do Windows. E aí o que ele faz? Você programa backup, só que a única diferença é que ele vai jogar tudo para a nuvem. Tá, então existe, você paga uma mensalidade e tudo mais. Mas tem sim, e na verdade é até recomendado. Seria o Azure? Oi? Seria o Azure, por exemplo? Não. O Azure, eu não digo nem o Azure, mas por exemplo, eu estou falando soluções de backup. Por exemplo, tem o Ufa Backup, tem o Mandic Backup. Se eu não me engano, eu acho que o Wallhost também tem soluções de backup na nuvem. Entendeu? Agora, beleza. Com licença, professor. Para fazer isso aí, você tem que utilizar um software, né? Aí que você utilizaria o software que indicaria a pasta do OneDrive, entendeu? Não, então, essas soluções de backup, na nuvem, eles já te fornecem um software para você poder configurar, entendeu? Então não tem problema com relação a isso. Você já vai ter já um software já do próprio fornecedor dessa solução. Então, por exemplo, o Mandic Backup ele vai te dar um software, um client para você instalar na máquina e você está fazendo o backup. Professor? Oi. Uma dúvida aqui, com licença. Tá. Eu estava vendo no grupo de Facebook o caso de, mesmo tendo esse software de backup, tendo esses backups, etc., no caso de ransomware, quando ataca, quando chega ao servidor, ao computador, enfim, também chega ao software de backup na nuvem também, isso existe, isso é verdade? Então, isso daí foi uma excelente pergunta. Quem está falando? É o André Almeida. Tá. André, tá. Deixa eu só responder rapidinho. Essa pergunta é ótima. Deixa eu só responder a dúvida do Aquino aqui rapidinho, senão vai acabar no esquecimento. Uma pergunta boba. Conseguimos colocar nome nos arquivos assim iniciarmos o backup para facilitar e que tenha... Não, então, na verdade, quando você faz o backup, ele já vai com a data e tudo mais, com a data, a hora de backup, então para facilitar para você voltar. Beleza? Agora voltando à dúvida do André. Essa dúvida é muito boa. Contratei uma solução de backup. Até mesmo se for o OneDrive, o que for, tá? Que é armazenamento. A empresa que te forneceu... Entenda bem, a empresa que te forneceu esse serviço, ela é responsável para que seus dados estejam seguros. Vamos supor, o Roberto ele contratou o OneDrive, todos os arquivos dele estão lá. Aí deu um problema lá no sistema lá do OneDrive, e aí perdeu os arquivos do Roberto. Vai ser a Microsoft que vai ter que se virar em recuperar os dados do Roberto. Então, por quê? Quando você contrata essa solução, eles prometem que os seus dados estarão seguros, estarão protegidos e tudo mais. Então, se a tua máquina pegou um ransomware, por exemplo, no momento que for subir o backup,
ele já nem vai deixar subir, dependendo do caso, ele não vai nem deixar subir qualquer tipo de arquivo com vírus, entendeu? Apesar de que o ransomware não é, de uma certa forma, reconhecido como vírus, mas ele já tem todo um mecanismo de proteção, e isso quando eu digo nuvem, tá? No caso da nuvem. Então, por exemplo, se você for tentar subir agora um arquivo malicioso, que de repente você baixou e for jogar para a solução de backup, o antivírus da solução que você contratou, ele provavelmente vai bloquear. Até mesmo de armazenamento, como Google Drive, OneDrive, Dropbox. Se eu for tentar subir algum arquivo agora, que eles vão entender como malicioso, não sei se alguém já viu isso. Ele não vai deixar subir. Ele não vai deixar ir para a nuvem. Ele vai dizer, esse arquivo aqui é malicioso. Para eles entendem que é malicioso. Ah, para você não é. Não. Beleza. Para você não é, para a gente é. Então a gente não vai subir o arquivo. Não sei se já aconteceu isso com alguém. Obrigado. Galera. Não, beleza. Conseguiu. Já aconteceu isso com alguém? André, respondi tua pergunta? Comigo já. Respondido. Tá, beleza. O Pedro, comigo já aconteceu já. Tá. O arquivo no OneDrive não. No Dropbox, não deixar por alegar ter vírus. Isso mesmo. Aí, Fala aí, Roberto. Essa pasta dos cursos IN6 e IN7 teve alguns arquivos em que o próprio OneDrive não aceitou. Ele sempre botava exclamação dizendo que não conseguiu sincronizar. Entendeu? Não consegui identificar, mas voltando àquele assunto que o colega perguntou sobre a restauração do ransomware, como você falou, ele não é considerado vírus. Isso, não é considerado vírus. Com você mesmo aí, que trabalhou junto aí, né, tirando as dúvidas, eu basicamente perdi só um dia de trabalho. Então eu consegui, pela restauração do backup do server, voltar um dia no trabalho e praticamente sem ele. E depois fazer aquela limpeza preventiva das estações e até mesmo para ver se o server ficou direitinho. Mas quando você faz uma restauração por data, você consegue praticamente matar o... Sim, com certeza, porque você vai pegar, você não vai saber quando exatamente que entrou o ransomware e quando ele foi ativado. Mais ou menos. Mas aí você já tem dele, né, pela data, quando isso ele mesmo. começou a criptografar os arquivos. Isso mesmo. Galera, não esqueçam aqui da lista de presença, tá? Lucas, qualquer pergunta é muito válida. Assim, professor, eu fui subir os arquivos do computador, o arquivo de armazenamento, né, do Google Drive. Sim. Aí quando eu fui subir os arquivos do computador para lá na nuvem, aí formatei o computador com Windows 7 de novo. Aí eu fui recuperar alguns arquivos meus, mas sendo que quando eu fui ver, eu já tinha perdido alguns arquivos. Por que isso acontece? Você tinha alguns arquivos... Não, daí, eu sei. Oi? Desculpa, Lucas, é porque saiu um pouco falhado a sua áudio. Você tinha alguns arquivos em qual sistema? Eu tava usando o Windows 7. Aí eu tinha pego os arquivos meus do computador e salvado em nuvem, no Google Drive. E não tinha? Aí eu formatei o computador e fui recuperar esses arquivos lá no Google Drive para poder fazer o backup, né, a restauração. Mas sendo que aí eu tinha perdido alguns arquivos quando eu restaurei, entendeu? Entendi. Agora me diz o seguinte, você conferiu se todos os arquivos realmente estavam no Google Drive? Porque depois que você sobe, é bom você dar uma conferida mesmo antes de formatar a máquina. Então você dá uma olhada, deixa ele subir, vê se apareceu o ícone de sincronizado. Ah, sincronização concluída, mas será que foi tudo mesmo? E dá uma conferida lá na web para saber se está tudo mesmo antes de formatar, entendeu?
Ok. Tá. Galera, vamos lá. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos gerar aqui um erro típico que tem no nosso Windows. Eu vou fazer com que vocês entendam que tipo de erro é esse. Aqui. É um erro que acontece muito quando a máquina... Vou entrar aqui em gerenciamento de disco. Acontece muito quando a máquina ela é desligada de forma incorreta, algum problema de atualização e tudo mais que dá aquele famoso erro de boot GNR. Dá tela azul e dá um erro de boot GNR. Não chega nem da tela azul, ele nem chega a iniciar mesmo o sistema. Deixa eu abrir aqui. Então, geralmente quando dá esse tipo de erro, a primeira solução do pessoal é: eu vou formatar a máquina e pronto. E aí eu vou mostrar para vocês que a gente não precisa formatar a máquina. Então eu venho aqui em gerenciamento de disco e nós vamos gerar esse erro, tá? Nós vamos gerar esse erro para que a gente veja como é que a gente pode resolver esse erro. Tá vendo aqui? Aqui nós temos o Windows e a nossa partição reservada pelo sistema, ela está sempre ativa. Ela tem que estar marcada como ativa. Tá? Por quê? Porque quando você inicia o Windows, ela vai iniciar primeiramente, porque é esse reservado para o sistema que ele tem ali o nosso boot, que vai fazer subir o nosso sistema. Beleza. Se eu marcar, que é o que acontece com os erros e tudo mais, se eu marcar essa máquina como uma partição ativa, se eu marcar essa partição aqui, ó, ele vai tentar iniciar primeiro o disco. Preste bem atenção. Vai tentar iniciar primeiro o disco que só tem um sistema, que não tem um boot, que é o reservado para o sistema. Então o que acontece? Vou reiniciar a máquina. Deixa eu reiniciar a máquina e vamos ver o que vai acontecer. Vai estar uma tela azul bonita? Oi? Vai estar uma tela azul bonita? Não vai ser nem tela azul. Aquela tela de iniciação do Windows. Vocês vão ver qual é a tela que vai aparecer aí. O paginação de arquivos é onde fica o... É quando você trabalha, quando você coloca um pouco do teu HD mesmo, do espaço do seu HD, para ele auxiliar com relação à memória. Quando você tem ali, vamos supor, 2 GB de memória, e aí tem certos arquivos que precisam... que quando você já está chegando no limite dali de memória, então o que ele faz? Ele abre, ali você configura, e ele começa a utilizar o próprio disco como se fosse um auxiliar para poder auxiliar da memória RAM ali para poder continuar abrindo mais arquivos. Inclusive, Bernardo, você pode utilizar, depois eu vou até criar um artigo e eu vou compartilhar com vocês, de que você pode utilizar inclusive um pendrive para isso, para ele poder auxiliar a sua memória RAM. Isso mesmo, Tomás. Exatamente. Olha aí, gente, que bonito, ó.
cliente vê essa tela, fica até animado, né? E a gente fica mais animado ainda. Parece quebrar o computador todinho, só por conta dessa tela aí. É. E agora, como é que a gente faz para poder resolver isso daqui? É tipo, formata, não é? Né? Teoricamente sim, né? Então. Só que no caso, vocês não vão precisar formatar. A única coisa que vocês vão precisar, formata, resolve tudo. Vocês vão precisar de um CD do Windows. Cadê? Vou pegar qualquer CD do Windows aqui. Vou reiniciar. E vamos entrar com o nosso CD do Windows para formatar, certo? Errado, gente. Não vai precisar formatar. Errado. A gente vai restaurar a partição? A gente não vai restaurar a partição. Eu falei errado, Pedro. Normal. É. Não é. Fica. A gente vai apertar o Shift. Shift F10, vai fazer uns comandos RAID 2D que não deve mais não. Shift. Mais o F10. E vamos lá no nosso diz que parte. Deixa eu colocar aqui um pouco maior, lupa. Vou dar um check disk, é isso? Não. Check disk para aquilo ali também não é a melhor opção. O que eu vou fazer aqui, ó, list disk. Beleza, é o nosso disco 0. Agora eu vou dar um list volume. List volume, que seriam todas as seriam todas as unidades de disco que a gente tem. Então, ó, a unidade C ela está como ativa. Por isso que a gente não está conseguindo iniciar. O reservado para o sistema é que tem que estar como ativa. Então nós vamos dar um select volume 1, que é o nosso reservado para o sistema. Então eu vou clicar em Active e pronto. Será que é só isso mesmo? Só vou fazer isso e pronto, Pedro, já vai ter resolvido já meu problema, não vou precisar formatar, não vou precisar fazer mais nada. Exatamente. Então eu vou retirar o disco. Espera que deu uma travada. Então, ó. E vou reiniciar. Será que vai? Ué, foi. Foi, na fé. E aí o mesmo valor que vocês poderem cobrar uma formatação, vocês podem cobrar para poder resolver isso em 5 minutos. Porque na verdade, se vocês forem para pensar, é mais valioso você recuperar em 5 minutos, sem precisar ter formatado, perdido o dia todo, do que vocês resolveram aí de uma forma muito rápida. Na verdade, essa forma é até mais valiosa. Oi? Alguém falou alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Desculpa, eu esqueci o microfone aberto aqui, eu estou no mercado. Não, tranquilo. Então, gente, ficou alguma dúvida até aí? Agora, beleza. Agora, para finalizar, uma coisa que acontece. Não chega a ser casual, assim, não chega a ser nem assim.
uma coisa que sempre está acontecendo, mas geralmente acontece, que é o cliente esquecer a senha, ou você pegar uma máquina do cliente e não pegou a senha, ou o cliente te passou a senha errada, e aí você não tem como formatar, entrar e tudo mais. Geralmente quem pega a máquina e leva para casa, ou tenta resolver, ou o cliente não tá, e aí você precisa resolver porque você precisa ali na hora e o cliente não está ali e você quer trabalhar. Então, existe um software que vocês podem baixar chamado ESR. Tá? Todos esses softwares aqui, eles estão disponíveis lá, tá, gente? No link de vocês lá no portal. E aí eu coloco esse software vocês conseguem colocar ele no pendrive. Sim, ele tem um Harrisboot, mas esse daqui o Harrisboot ele inicia e tem um monte de informação. Esse daqui você consegue utilizar em todos os sistemas, inclusive servidores, tá? E ele é só para senha. ESR. E ele tem lá para vocês lá no portal. E aqui ele tem uma frase, né? Deus salva as almas perdidas, nós salvamos as senhas perdidas. Isso aí. Então, gente, ó, é só eu avançar. Não tem muito mistério. Avança, ele vai localizar o arquivo chamado SAN, que é um arquivo onde está criptografado as senhas. Armazenado as senhas, né? Isso, armazenado as senhas. É sim, Tomás. Avançar. E ele é uma ferramenta interessante, tá? Ele pode chegar a dizer a senha para você. Ele pode chegar aqui e dizer a senha. Qual é a senha? Se a senha não for muito complexa. Por exemplo, se o cliente colocou uma senha só de números, pode acontecer de aparecer aqui. Ele te revelar literalmente qual é a senha. Ou então, o que ele pode fazer, ó, avançar, é resetar a senha para você. Ele vai chegar aqui e vai resetar a senha para você. Ou se você não quer mexer no usuário dele, prestem bem atenção, tá, gente? Se vocês não querem mexer no usuário dele e tiver algum tipo de usuário bloqueado, como é o usuário administrador, geralmente o usuário administrador, geralmente nas máquinas eles são desabilitados. Então você pode selecionar, ó, o administrador. Eu vou marcar aqui como conta habilitada. Ele estava marcado como conta desabilitada, agora ele vai estar habilitado. Sim, o 8.1, para o 10, para o XP, para servidor, para tudo. E aí eu vou colocar uma senha. E vou clicar em aplicar. Ele vai perguntar se eu quero salvar o arquivo da senha antiga. Não preciso. Ele vai dizer que ele vai afetar todo o sistema e tudo mais. Avançar, avançar e pronto. Esse programa, Pedro, já me salvou muito. Sim. Eu usei a versão dele, a versão antiga dele. Não essa que você tem, não. E aí, ó, olha aqui o usuário administrador que a gente habilitou. Não, não. Para Wi-Fi não. O nego só quer hackear o
Wi-Fi, Pedro? Que isso? Aí vocês podem perguntar pro Gabriel, que o Gabriel é mestre em acesso remoto. O Tiondo já invadiu uma máquina já hoje. Pedi pra ele testar, já invadiu já. Não, Alan, é só pra senha do Windows, tá? E aí, gente, liberado aqui, ó. Agora já estou utilizando o usuário. E aí, detalhe, tá? Olha só, prestem bem atenção no que a gente vai fazer. Isso para vocês entenderem porque em algumas máquinas de empresa o drive de CD e DVD é habilitado, mas aí tem um pendrive para a gente poder dar boot. Ó, eu habilitei, prestem bem atenção, ó. Eu habilitei aqui o usuário administrador. Foi lá, copiei os arquivos, eu salvei e tudo mais. Agora, olha só o que eu posso fazer. Prestem bem atenção. Reiniciar aqui. Ó, eu habilitei o usuário administrador, certo? Agora eu posso vir aqui e desabilitar e o cliente ou quem foi que você acessou a máquina nem vai suspeitar que você entrou na máquina dele pelo administrador e você por um outro usuário que você mexeu na máquina. Então eu chego aqui, ó, viu? Como eu coloquei uma senha simples, ele me revelou a senha. Ele me revelou a senha porque era uma senha simples. Por isso que é bom a gente sempre colocar, por isso que sempre pedem para colocar senhas complexas, senha @123, coisas assim. E a senha, quanto mais caracteres tiver, melhor, caracteres especiais e tudo mais. Então eu vou vir aqui, ó, e eu vou desabilitar a conta. Agora ele vai iniciar a máquina. Por isso que é bom você colocar senha no setup, você desabilitar drive de CD e DVD, como algumas empresas fazem. Aí, cadê o administrador? Quem pode chegar e provar que você acessou a máquina do cara, a máquina da pessoa? Sim. Ninguém pode dizer que você acessou a máquina dele. Claro que se ele for... Então, claro que se ele for dar uma olhada aqui, ó, olha só, vai ver que foi criada uma pasta administrador, certo? Mas aí o que vocês vão fazer? Eu vou vir aqui em perfil, tá vendo aqui? Ó, propriedade do sistema, avançado, perfis do usuário e vou excluir o perfil. Cadê? Não tem mais nada aqui. Cadê a prova do crime, mestre? Cadê a prova do crime? Então. Então quer dizer, não existe nenhuma prova aqui que você acessou a máquina para poder fazer alguma coisa. No caso, vocês irão utilizar isso para o bem, né, gente? Pessoal, nós todos aqui somos profissionais. Mas é bom. Por favor, galera. Beleza, galera? Gente, alguém ficou com alguma dúvida aí? Não, nenhuma.
Ah, sim, você disse toda vez que eu criar a máquina virtual entrar. Então, o Bernardo, tem até no primeiro exercício eu estou indicando, você tem que dar uma olhada se lá na sua BIOS ele está habilitado a função de virtualização, tá? Se você estiver utilizando o Windows 10, você tem que dar uma olhada também se você tem instalado o Hyper-V. O Hyper-V ele é uma função de virtualização do próprio Windows. Em alguns casos ele já vem habilitado no Windows 10. Mas se você instalou o VirtualBox, o Hyper-V não vai deixar você utilizar o VirtualBox em máquinas 64 bits, só em 32. Então provavelmente o que deve estar acontecendo é isso. É alguma coisa relacionado. Então, porque você tem habilitado ele. Só que enquanto você tiver o Hyper-V habilitado, você não vai conseguir utilizar o VirtualBox. Então, ou você utiliza o VirtualBox, ou você utiliza o Hyper-V. No VirtualBox, você vai conseguir utilizar máquinas 32 bits, mas não 64 no VirtualBox. No Hyper-V você vai conseguir utilizar 32 e 64. Fala, Gabriel. Outra coisa também, tem que ver se está habilitada a virtualização lá no setup. Pode ser com o Roberto isso. Não estava habilitado. Tem que ir lá no setup e lá nas suas configurações lá da BIOS e ver se está habilitado a função de virtualização. Mas se ele está conseguindo fazer isso no Hyper-V, então significa que está habilitado. Sim, sim. Gente, mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? O Pedro Joaquim perguntou no chat. Não, sim, eu tô vendo aqui no chat aqui. Beleza. Então, galera, eu vou parar o